Eu que agradeço, Elizabeth, amiga querida, irmã, pelo acolhimento desta Casa Espírita, da Federação Espírita da Flórida, o carinho nesta caminhada que nós estamos fazendo, né? Hoje encerrando essa trajetória pela Flórida. Muito agradecido pelo carinho, pela receptividade de todos vocês. E eu estou vendo já umas participações iniciais nesta manhã, né? 9 horas aí, 10 horas no Brasil, este domingo tão bonito. E eu gostaria, como a nossa produção já está colocando, que vocês podem participar à vontade. Podem escrever seus comentários, suas sugestões, perguntas. E se a gente souber responder, nós vamos fazer com a maior alegria, não é, Marisa? Seja muito bem-vinda, querida. E vamos fazer o trabalho da seguinte forma. Vocês sabem que eu estava pedindo muita ajuda aos amigos espirituais, porque eu falei, como é que a gente ousa falar sobre inteligência? Eu, com toda a minha ignorância, e eu estou falando do fundo do coração mesmo, como é que a gente pode falar, né, sobre inteligência? Mas a gente vai estudando e vai aprendendo. A proposta é exatamente a gente se desenvolver com os assuntos com os quais nós vamos tomando contato, né? A gente vai lendo, vai meditando, vai procurando aprender. Então, que a gente possa ter esta hora de conversa bem agradável, bem útil, que seja bom para todos nós. E estamos aqui, né, Rose, à disposição para a gente tomar esse cafezinho espiritual nesse momento tão gostoso, né? Aproveitando a oportunidade. Eu queria começar com o conceito, né, de inteligência. O que é inteligência? Quando a gente pensa nessa palavra, inteligência, ela significa o quê? Aliás, eu queria, antes de trazer o conceito, vamos evocar Emmanuel no livro Roteiro. Inês, você permite aí? Bom dia. Olha só, Emmanuel, no livro que se chama Roteiro, é um livro muito bonito, já começa pelo título, não é? Ele fala assim, na senda evolutiva, o capítulo 4. Veja que informação curiosa que ele traz. Da sensação à irritabilidade, da irritabilidade ao instinto, do instinto à inteligência e da inteligência ao discernimento, séculos e séculos correram incessantes. Aí ele completa: a evolução é fruto do tempo infinito. Isso está exatamente no livro Roteiro, no seu capítulo 4, quando fala da senda evolutiva. Veja, assim, que coisa interessante. Emmanuel coloca toda uma trajetória desse processo evolutivo, dessa caminhada da evolução, dessa senda progressiva, não é uma trajetória impressionante. E ele diz que começa lá na sensação, da sensação à irritabilidade. Olha só, nós estamos aí falando desde aqueles desenvolvimentos do princípio espiritual, nos seus estágios progressivos, não é? Nos reinos anteriores ao estado de humanidade, não é? Em que o princípio vai se desenvolvendo até se tornar um espírito formado, e aí sim adquire a inteligência, a razão, o livre-arbítrio e passa a ter a responsabilidade sobre os seus atos. E ele vai dizer que desde a sensação à irritabilidade, da irritabilidade é um instinto, a gente pode pegar o reino mineral para o reino vegetal, não é isso? O reino vegetal para o reino animal, ainda irracional, não é isso? Onde predomina o instinto, que é uma espécie de inteligência primitiva, até chegar à inteligência, e depois da inteligência ao discernimento, veja que são estágios, são passos evolutivos, né? Séculos e séculos se transcorreram, porque de fato essa evolução ela é fruto desse tempo infinito. Por isso que a gente vê lá no Livro dos Espíritos que vai nos ensinar, não é? Lê Geraldélio. Olha só que interessante, vai dizer para nós que o progresso é quase infinito. Ou seja, a gente nunca vai parar de evoluir, e tem esse quase que é tão interessante que a gente vai analisar um pouco aqui nessas questões também do Livro dos Espíritos. Na verdade, a gente nunca para de aprender. Por isso que o progresso é quase infinito no sentido de que nós vamos ter um momento do progresso moral em que pelo amor, pelo sentimento, a gente já vai abranger todas as possibilidades, mas intelectualmente a gente nunca para de aprender. É por isso que também vai dizer Emmanuel, nesse sentido, no livro que é outro clássico, que é O Consolador,
na psicografia do Cândido Chico Xavier, quando Emmanuel vai tratar do intelectualismo. E ele vai perguntar, não é? Exatamente se a alma humana poder-se-á elevar para Deus tão somente com progresso moral, sem os valores intelectivos. Olha a pergunta inteligente que foi feita. Será que a gente vai chegar a Deus só com a parte moral ou precisa também da parte intelectual? E a resposta que Emmanuel dá a essa pergunta que foi feita por um grupo de estudiosos, o sentimento e a sabedoria são as duas asas com que a alma se elevará para a perfeição infinita. Veja, a perfeição infinita. Então, na verdade, a perfeição para nós, como seres criados por Deus, ela nunca acaba, não é isso? Porque a nossa perfeição ela é relativa, a absoluta perfeição é de Deus, que é nosso Pai. Nós somos seus filhos. Então, sentimento e sabedoria, vejam, não é? São as duas asas com que a alma se elevará para a perfeição infinita. Essa está na questão 204 do livro Consolador, porque a gente sempre diz, Emmanuel fala, né, que para o espírito evoluir é como se fosse um pássaro com as duas asas, aí tem a asa da questão do sentimento, do amor, da emoção, e aí tem a outra asa que é da inteligência, da razão, né, da cognição, enfim, para que haja evolução de fato, é necessário que essas duas asas sejam empreendidas, se movimentem no processo de um certo equilíbrio, não é isso? Então, não basta apenas a moralidade, como também não basta apenas a intelectualidade. E aí nós vamos ver uma coisa curiosa. Eu posso mostrar sim, a Marcela está pedindo a capa do livro. Olha só, esse daqui, O Consolador, dá para vocês verem? O livro Consolador, então, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, uma edição da FEB. E o que nós mostramos, Marcelo, eu agradeço aí a dica, anteriormente foi esse aqui, que é o livro Roteiro, também do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, edição FEB. Tá certo? E aí a gente vai numa questão tão interessante, obra belíssima, né, André? Exatamente. A gente tem aqui na questão 780 de O Livro dos Espíritos, quando está falando do progresso, né, da lei do progresso, diz assim, se o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual. Então, já que a gente está recuperando aqui Emmanuel, e Emmanuel diz que para esse progresso infinito, praticamente, nós precisamos trabalhar a questão da moralidade e também da intelectualidade. Kardec, na sua genialidade, vai perguntar se o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual. Então, a gente tem que entender, não é? Aí está a questão número 780, quando ele começa a tratar desses assuntos. A gente precisa entender o que é progresso moral, progresso intelectual. Então, o que é exatamente a inteligência? Para a gente desenvolver essa questão de O Livro dos Espíritos. O que é a inteligência? Alguém pode responder, por favor, com uma palavra? Né? Pega aí, quando a gente fala inteligência, nós estamos falando do quê? Vocês vão respondendo, por favor, o que é inteligência para vocês, e aí a resposta que a gente tem aqui, se o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual, a resposta do Espírito da Verdade é a seguinte, é a sua consequência, mas nem sempre o segue imediatamente. Mas como entender isso aqui, Campete? O que é? O que é consequência do quê? O Espírito da Verdade está explicando para nós que o progresso moral é consequência do progresso intelectual. Vale dizer, primeiro vem o progresso intelectual, depois, como consequência, o progresso moral. Por que que isso acontece? Porque a inteligência tem um papel fundamental no discernimento. Veja Emmanuel quando coloca aqueles passos que desde a irritabilidade, não é, a sensação, depois você passa da sensação a um estágio mais assim de instinto, não é isso? Do instinto você vai para uma inteligência e da inteligência você vai chegar ao discernimento. Então, sensação e irritabilidade, dizendo aqui direitinho, sensação a irritabilidade, quer dizer, você pode ter uma sensação, embora a gente não compreenda muito isso, mas no reino mineral, a irritabilidade, que as plantas já têm assim, né, uma espécie de irritabilidade, aí a gente vai da irritabilidade para o instinto, que já está no animal, do instinto à inteligência, que está no ser humano, aí ao discernimento.
Então veja como é interessante. A inteligência vai nos levar ao discernimento. Ora, se a gente sabe discernir, a gente consegue distinguir. Nós conseguimos fazer pela cognição, pela capacidade. Então, a Fernanda estava dizendo aí, né, que a inteligência é a capacidade de usar os nossos recursos intelectuais para o que mesmo? Né? Para a gente poder tomar as decisões, para a gente poder fazer as coisas que estão ao nosso alcance. Então, nós temos recursos intelectuais da inteligência, e é a inteligência uma faculdade. Marcela diz que é um conjunto de todas as faculdades intelectuais, que aí envolve o raciocínio, né? A capacidade de nós estabelecermos juízos para poder avaliar. Exatamente. Então, quando a gente está falando em inteligência, nós estamos falando numa capacidade, que é uma capacidade mental, de raciocinar. O ser humano é o ser da criação que raciocina. Nós não vamos encontrar o raciocínio nem no mineral, nem no vegetal, nem no animal irracional. Por isso que a gente diz animal irracional. Embora o animal tenha uma inteligência relativa, que é chamado instinto, ele não consegue estabelecer elementos de decisão para a assunção de responsabilidade. Ou seja, o animal, embora instintivamente, por essa percepção de defesa, né, de sobrevivência, ele pode até escolher entre um caminho e outro, mas ele faz isso num automatismo da lei, para que seja a sua sobrevivência o melhor para si. Ele tem uma proteção. Ele não vai, por exemplo, escolher, de certa maneira, escolher tal caminho, então eu sou responsável, eu respondo por isso, vou sofrer as consequências. Não existe isso na questão dos animais. Embora, Campete, os animais sofram, como é que é isso? Os animais passam por processos torridos, porque a dor faz parte do processo evolutivo. O sofrimento é uma questão de escolha do ser humano quando ele age de maneira equivocada e precisa, pela responsabilidade na atuação da lei de causa e efeito, então, sofrer as consequências naturais. Assim também a gente tem os méritos pelas nossas ações acertadas. Então, o animal, por exemplo, pensa. O animal pensa ou não pensa? É a pergunta que eu estou fazendo, vocês estão refletindo. O animal pensa? Pensa. O animal pensa. Porque ele tem ideias. Isso é uma coisa impressionante. Quando a gente estuda a evolução anímica de Gabriel Delan, a gente vai. O animal tem ideias, ele tem pensamentos. Então já é ali um ser que está se preparando para chegar ao estado da razão. O que é que distingue o pensamento exatamente do raciocínio? A ideia de você conseguir raciocinar. O animal tem ideias esparsas, tem pensamentos, não é? Tanto é que há sonhos, entre aspas, há coisas assim tão impressionantes. Parece que ele está conversando conosco, né? Para o animal, como se nós fôssemos deuses. Uma coisa assim impressionante. Eles têm o sentimento dele, aquelas, né, as emoções também, guardadas as proporções e tudo, e a inteligência relativa. Mas eles não raciocinam por quê? Porque a razão é o que dá a capacidade de tomar decisões, de fazer escolhas e de assumir as responsabilidades pelas escolhas realizadas. Isso é raciocinar, é conseguir concatenar logicamente as ideias, o que o animal, embora não seja tão simples, a gente só está citando um passant aqui, a questão é bem mais complexa, mas o animal não tem essa capacidade que o ser humano tem. Por isso que nós somos seres racionais. E, sendo seres racionais, nós temos, então, essa capacidade mental de raciocinar, de planejar, de resolver problemas, de abstrair ideias, de compreender conceitos, linguagens e de aprendermos. O animal também aprende de forma mais relativa, mas nós aprendemos utilizando essa potencialidade da inteligência que nós temos. E quando a gente fala do ser humano numa abordagem mais psicológica, né, estudando mais a alma, o ser humano na sua essência, nós vamos perceber que, de fato, quando a gente fala em inteligência, nós estamos relacionando a questão da criatividade, da personalidade, do caráter e também da sabedoria. Veja que coisa interessante. Nós já vamos vendo um pouquinho mais o sentido de inteligência.
Então, para a gente poder compreender mais como a inteligência pode abrir o espaço para a moralidade. Porque se nós temos a inteligência, a capacidade de discernir, de fazer escolhas, e é por isso que a lei de Deus está escrita na nossa consciência, não é? A gente vai poder trabalhar isso. A Simone está dizendo que os animais estão a serviço de desenvolver a sensibilidade dos nossos corações. É verdade. Quantos exemplos eles nos dão, né, pela sabedoria de Deus, estão ali para a gente aprender a se tornar mais sensível, não é? E usar dessa inteligência para o discernimento, e aí vem a missão, não é, do homem na Terra, que a gente vai chegar lá. Então, vejamos, os estudos quanto, não é, o Rubattino está dizendo aqui, que a inteligência e conhecimento são molas propulsoras do discernimento, do livre-arbítrio. Exatamente isso, né? Nós estamos nos desenvolvendo pelo uso da inteligência e do sentimento. São essas duas asas que Emmanuel coloca para nós nessa questão de o consolador. Muito importante para nós entendermos. E aqui diz que o conhecimento, a inteligência vai abrindo um espaço para a moralidade, porque ele precede, porque com a capacidade de discernir, a gente sabe diferenciar o certo do errado, o correto, não é, do que é equivocado, o mal do bem. Então, se a gente consegue separar isso, a gente já consegue caminhar com mais segurança. Por isso, a informação é extremamente importante para essa tomada de decisão. Evidentemente, não temos uma compatibilidade, deveria caminhar tudo juntinho, né? Beleza, seria ótimo, seria harmônico, mas a gente vai com a inteligência e vai com a moralidade, com a inteligência e com a moralidade. Às vezes o destoa, porque a gente pode estar mais avançado intelectualmente e moralmente ainda não. Aí começa a utilizar a inteligência de uma forma que não é adequada, infelizmente. Vamos fazer um estudo breve aqui em torno da inteligência. Se tinha até algum tempo o entendimento da inteligência, essa capacidade cognitiva de compreensão, de raciocinar, de fazer escolhas, de tomar decisões, não é? De usar a nossa capacidade exatamente para encadeamento dos pensamentos e das ideias, se tinha assim como aquela inteligência que é a inteligência voltada para uma linguagem, então a comunicação, o indivíduo se expressa com facilidade, ele consegue, né, se comunicar, e aí a gente tinha aquela vertente, né, da área de humanidades. Vocês verem, até hoje a gente ainda tem estrutura em boa parte do nosso ensino nesse sentido, segmento humanidades. E o outro que seria aquela inteligência lógico-racional matemática dos cálculos, em que seria algo mais voltado para exatas. Então você tinha, né, a dicotomia humanidades e a parte exatas. Hoje está se caminhando, e várias já propostas de ensino, quem é da área de educação já sabe melhor do que eu sobre isso, nós estamos caminhando por uma espécie de universalidade em que o ensino ele é integrado, porque sistêmico, ele não é isolado, estanque. Eu não vou aprender uma coisa para depois aprender outra coisa, para depois aprender outra coisa. Eu aprendo tudo ao mesmo tempo. No momento em que eu estou, por exemplo, resolvendo no quase do vestibular, quando você vai entrar na faculdade, na universidade, não é, Sibeli? Então, a gente vai lá. Você está estudando uma questão que é de geografia, mas está verificando algo de botânica. Você está associando a botânica, de repente, a um cálculo matemático, não é? E aí você associa uma interpretação da linguagem, tudo numa mesma questão, porque nós somos seres múltiplos, nós somos seres sistêmicos, e a gente precisa aprender a unir nestas partes para buscar um entendimento sistêmico completo, porque nós vamos conseguir, de fato, trabalhar nossa inteligência. Então, Howard Gardner, que é um psicólogo norte-americano, na década de 1980, ele desenvolveu uma teoria chamada inteligências múltiplas. Desenvolveu uma metodologia, escreveu um livro, e ele traz nesse livro uma série de outras inteligências, dessa capacidade que a gente tem de raciocinar, né, de planejar, de resolver problemas, da gente abstrair ideias, de compreender conceitos, linguagens, enfim, buscarmos um entendimento. Ele coloca que não são apenas essas inteligências, por exemplo, lógico, matemática e linguística, que ele também relaciona, mas ele coloca outras inteligências, como, por exemplo, a espacial, capacidade da gente poder se identificar
né, como se nós fôssemos aí um mapa, uma bússola para poder nos orientar. Hoje a gente tem um GPS, essas coisas todas, e eu sempre brinco, né, minha inteligência espacial, ela é mínima. Eu tenho um mapa e tudo mesmo assim. Hoje você tem o GPS, né, Campete? Não dá para errar. Aí você coloca ela no carro, você vai no endereço, chega lá, você já está no endereço e a gente está procurando. Cadê o endereço? A gente está na frente do local e não está sabendo onde está. Mas é muito importante, né? Essa inteligência espacial geográfica. A própria criança, ao engatinhar, ela desenvolve a chamada lateralidade. Por quê? Porque ela vai adquirir um equilíbrio quando ficar ereta, para não andar tropeçando nas pessoas e nas coisas. Olha que coisa, tudo tem, não é, o seu significado, a sua importância. Líbia, um grande abraço para você também, amiga querida, e para todos que estão nos acompanhando. Tem uma inteligência que é musical. Eu estava vendo uma filha do coração, que é a Natasha, ela fez a apresentação ontem no evento, até pedi para ela, ela mandou assim um trechinho de uma música, né, a oração atribuída a São Francisco, numa elevação espiritual impressionante. Então, há pessoas que têm essa inteligência musical, né? Consegue desenvolver e tudo. Eu, se for cantar, vou semitonar até onde não dá mais. Não peçam para eu cantar, por favor. Não é? Então, agora há pessoas que já parece que nascem com aquilo, já desenvolveram na outra existência, eu vou desenvolver aqui, porque toda inteligência é aprendida também, é desenvolvida. Falar, eu não sou inteligente. Qual é o contrário de inteligente? Alguém pode escrever, por favor? Né? Todo mundo é inteligente, inclusive eu. Imagina vocês, que surpresa. Inclusive vocês, todos nós somos inteligentes, não é? Tem uma inteligência chamada físico-sinestésica. Olha que coisa bonita, né, Luísa? Aqui coloca potencial de usar o corpo para dançar, praticar esporte. Então, são os mímicos, os dançarinos, os desportistas. A inteligência intrapessoal, que é aquela capacidade de se conhecer, não é? Você vai buscar escritores, psicoterapeutas, conselheiros. Interpessoal, que é aquela habilidade de entender as intenções, motivações e desejos dos outros. Aí você tem políticos, religiosos, professores. Veja, a inteligência é uma capacidade, é uma faculdade. Você pode usá-la de um jeito ou do outro. O uso, aí é que entra a moralidade para dar aquele tom, não é? Que até, como a Simone estava colocando, a gente aprende até com os animaizinhos nos tocando a sensibilidade. Então, a gente tem que usar a nossa inteligência com amor, com carinho. Não é para destruir, é para construir. Por isso o nosso papel, né? Então, essa inteligência. E mais recentemente, isso mais recentemente, já vem da década de 90, 2000 para cá, ele também incluiu a inteligência naturalista, né, que é a capacidade de classificar espécies da natureza, como é importante a natureza. Nós estamos nessa pandemia toda aí para aprender também a valorizar o que é natural, o que é divino, e existencial, que é a preocupação com questões fundamentais da existência. E quando a gente vai avançando, é tão interessante que Jacobson Trovão, nós catalogamos aqui no Espiritismo de A a Z, e está no livro que é a Psicofonia na Obra de André Luiz. E ele disse assim que a grande contribuição de Gardner, então desse autor, Howard Gardner, em sua obra Inteligências Múltiplas, a teoria na prática, foi mostrar a inteligência como uma complexa e multifacetada capacidade do cérebro de enfrentar situações inéditas de forma única em cada indivíduo. Por isso nós somos únicos, nós somos indivíduos, né? E nós temos a capacidade, então, de enfrentar as situações inéditas, nunca tinha enfrentado. A gente vai estar enfrentando pela primeira vez. Então, essa capacidade que é evidentemente complexa, não é? Ela é algo que vai nos desenvolvendo gradativamente. Essa capacidade que a gente tem de enfrentar essas situações, as mais diversas possíveis, de forma única, é que vai denotar a nossa inteligência. E a inteligência é múltipla, ela não é uma só. Elas são várias inteligências. E aí a gente tem a questão da inteligência como um poder de compreensão, de captação, de incorporação dos valores éticos. Então, o progresso moral decorre do progresso intelectual, aqui diz o Espiritismo de A a Z. E o que a gente vai aprender nesse sentido é que, para além dessas inteligências citadas, nós temos a chamada inteligência emocional, trabalhada por Daniel Goleman, que escreveu uma obra, inclusive, sobre isso, e teve vários desdobramentos. Como é importante a inteligência emocional, né, Marcos? É importante essa inteligência emocional porque, através dela, nós conseguimos estabelecer uma relação de equilíbrio com os outros,
porque mantemos um processo de autogestão, vale dizer, um domínio sobre nós mesmos. E aí fica mais fácil. A pessoa que não tem inteligência emocional, ela tende a um desequilíbrio, né? Ela sempre está ou de um jeito ou do outro, num processo às vezes até bipolar, e ela não consegue manter esse controle, essa gestão sobre si mesma. Então, inteligência emocional é um tipo de inteligência que vai envolver habilidades para perceber, entender e influenciar as emoções, seja aqui conosco, intimamente, na intrapessoal, seja com relação a outra, na interpessoal. Provavelmente, Daniel Goleman, aqui o autor, né, o Howard Gardner, ele não citou com esse nome, mas provavelmente quando ele estava falando da intrapessoal e interpessoal, que acaba envolvendo a relação conosco mesmo e com o outro, ele provavelmente estava aí colocando, não é, essa questão da inteligência emocional desenvolvida, então, por Daniel Goleman. É muito importante a gente perceber, entender e influenciar as emoções. Como é que a gente lida com isso, não é? Aqui nós temos a Rose colocando, né, o título aí do livro em inglês, para quem puder acessar exatamente. Está aí disponível, não é? Para quem puder acessar na literatura inglesa no seu original, né? Kardec, no Livro dos Espíritos, já diz que a educação é um conjunto de hábitos adquiridos. Por isso que pesquisamos aprender, que precisamos aprender tudo para a nossa evolução espiritual. Exatamente, Solange. É isso, né? A questão do hábito é uma conquista ao longo do tempo que exige esforço. E a educação é isso, é a conquista desses hábitos voltados para o nosso equilíbrio, né? Para a nossa uma autoevangelização que a gente faz. A Estação da Luz está conosco, amigos e amigos para Jesus, Web Rádio Estação, muito bem, sejam todos bem-vindos. Diz Miriam que a inteligência emocional, não importa o que aconteça a você, mas sim como você reage. Exatamente, Miriam. Não sei se você é psicólogo, mas esse é o ponto. Não é como as coisas, digamos assim, vêm, como as coisas acontecem, é como a gente percebe como vem, como a gente recebe na nossa intimidade. Qual a nossa reação diante disso? Isso é inteligência emocional, não é? E a gente vai trabalhando essas questões todas. O Marcos fala de empatia. Empatia é a capacidade da gente enxergar o outro na alteridade e, inclusive, se colocar no lugar do outro. Isso é extremamente difícil. Enxergar com o olhar do outro é um exercício muito grande, mas isso tem tudo a ver com inteligência emocional, meus amigos. E tem um outro tipo de inteligência que é a social, que é um instrumento indispensável para o bom relacionamento no ambiente, seja familiar, seja no ambiente quando a gente está estudando, no ambiente profissional, no ambiente social, o ambiente de trabalho, empresarial, e o convívio com a comunidade na qual nós estamos inseridos, inclusive na casa espírita. Essa inteligência social, ela vai dizer respeito a uma interação, não é isso? E a gente precisa trabalhar. E nessa inteligência social, a gente vai ter que usar muito, né? Seria muito importante que na família tivéssemos acesso à educação emocional, verdade, como base, porque a educação na família vai refletir o nosso comportamento na sociedade. E a educação emocional nos dá uma preparação muito grande. Tanto é que a gente vai estar relacionando, a inteligência social é para essa relação, não é? É o que provavelmente também aqui Howard Gardner teria chamado de interpessoal, né? A gente vê que os desenvolvimentos vão se dando para que a gente possa aprender cada vez mais a lidar com esses nossos recursos, com essas nossas faculdades. E aí nós vamos ver uma coisa curiosíssima, que tem uma abordagem, a gente não falou ainda de uma inteligência, eu gostaria que vocês, por favor, colocassem aí. Nós já falamos de diversos tipos de... Peter, Hollenberg Rummel, que nome bonito, olha, o nome já de artista, né? Ele já colocou, já matou a charada, a inteligência espiritual. É o chamado IS, não é? ES, é isso? S não é? É Spiritual Intelligence. Exatamente. E aí nós temos esse livro
de Danazoar, exatamente o que está citado aqui nas nossas anotações. Eu precisei recorrer a anotações, porque a minha ignorância é muito grande, viu, gente? Então, a gente vai compartilhando o que a gente vai estudando e aprendendo. É tão assim, né? Ali, ok, exatamente, é o SQ, porque é espiritual consciente, é o consciente espiritual. As inteligências, elas são medidas exatamente por conscientes, não é? Tem todos uns cálculos, inclusive, para verificar a medição do nosso tipo de inteligência. E aqui nós temos essa inteligência espiritual, porque são pensadores que já vão fazendo uma abordagem numa perspectiva já teórica, mas com uma visão mais holística, uma visão mais abrangente, inclusive gestores, administradores, não é? E isso tem ocupado um espaço cada vez maior, agora nos tempos atuais, na definição dos perfis dos próprios profissionais. A questão da inteligência espiritual, ela é fundamental, porque já estão se analisando também e pesando essa espiritualidade nas organizações. E isso diz respeito a algo que é muito mais completo e complexo do que todas as anteriores inteligências até o momento citadas. Porque essa inteligência espiritual, ela é exatamente um somatório, digamos assim, de tudo que é o processo cognitivo com essa interação, eu seria interpessoal, então interação com o outro, intrapessoal, interação conosco mesmo, nessa inteligência social e emocional, somando tudo isso para chegar a esse conjunto que vai dar no seu resultado esse quociente espiritual, essa inteligência espiritual, porque aí nós estamos falando do ser como um todo. E veja a conexão, meus amigos, de todos esses estudos com o espiritismo, como é importante. Por que se fala, então, em progresso intelectual e progresso moral? Porque na inteligência espiritual, indubitavelmente vai entrar a questão do progresso moral. Não dá para a gente separar. Vocês concordam? Porque exatamente uma sociedade vai ser considerada civilizada se ela estiver se desenvolvido moralmente. E quando a gente fala da moral, nós estamos falando da regra de bem proceder. É o caminho que vai conduzir às leis naturais, às leis divinas, porque é o bem. E toda vez que a gente caminha em direção a Deus, nós estamos fazendo o bem. Quando nós nos afastamos de Deus, nós estamos fazendo o mal, nos desviando do que é o processo natural de evolução. Por isso, a moralidade é fundamental. E para a gente embasar isso, eu queria trazer ainda como estudos a chamada pirâmide informacional. Paes Jordaneta, um estudioso lá da década de 90, do século passado, ele nos trazia uma informação muito preciosa sobre a questão da pirâmide informacional. A pirâmide informacional ela tem 4 passos, assim, resumindo para a gente entender de maneira simples, que são dados, é o primeiro nível dessa pirâmide, um segundo nível é a inteligência e, ou melhor, a informação, o terceiro nível é o conhecimento, e o quarto e último nível seria a inteligência ou a sabedoria, como alguns chamam. Então, veja, quando a gente está falando de dados, que é a base da pirâmide, vai analisando aí o Paes Jordaneta, é um autor venezuelano. Ele diz assim, que os dados são a matéria-prima. Então, é a informação como matéria-prima. Você pega um número, por exemplo, né? Eu sempre gosto de dar esse exemplo aqui para reforçar que eu tenho isso facilitado em estudos que foram realizados. 29. Então, por exemplo, 29 é um número, é um dado. O dado, ele serve para quê? Para ser organizado. O dado disperso, ele não tem nenhum valor, ele precisa ser organizado. Mas ele é uma matéria-prima, não é? Então, o dado, ou os dados, são informação como matéria-prima para organização. O dado solto, isolado, ele, desorganizado, ele não tem valor. Aí você insere esse dado, que é um número isolado, você insere numa tabela. Então, 29% dos estudantes de ensino superior, das instituições de ensino superior, ou seja, das IES, são analfabetos funcionais. Veja, aí nós passamos a ter o quê? Não só um dado. O dado é a informação como matéria-prima para ser organizado.
Aí nós passamos a ter uma informação como informação propriamente, porque tem significado. É o segundo passo da pirâmide organizacional. Vocês estão acompanhando, né, gente? Então, nós temos ali a informação. 29% dos alunos de IES são analfabetos funcionais. Isso é uma informação por quê? Porque tem um significado, tem um sentido. Então, a informação é uma informação com significado para análise. Se os dados são para organização, a informação propriamente é para análise. Por isso que a gente vê nos meios jornalísticos a análise da informação. Não é isso? Você vai analisar a informação. Ou seja, o significado, o sentido, que a informação tem um sentido. 29% dos alunos de IES são analfabetos funcionais. Aí eu vou para o terceiro passo dessa pirâmide informacional, que é o conhecimento. O que é o conhecimento? O conhecimento também é informação, mas é informação que já tem, assim, o entendimento. Eu já tenho a interpretação sobre aquele significado, que é informação. A informação é informação com significado, com sentido. Quando eu interpreto, quando eu consigo compreender, entender aquele sentido, aquele significado, eu passo para um nível do conhecimento. Por isso que não basta ter a informação, é preciso ter o conhecimento. Jack Welch já diria que o maior paradoxo da atualidade é que nós vivemos num mundo inundados de informação e sedentos de conhecimento. Então, analfabeto funcional, o que é? É você ler uma informação que tem um sentido, um significado, e não conseguir tirar dali o seu conhecimento. Porque você lê até traduzindo, digamos, as sílabas, as letras, as palavras, as linhas, os parágrafos, as páginas, os capítulos, os livros, mas você não consegue entender o que está lendo. Por isso que a interpretação no Espiritismo é fundamental, porque não é meramente a informação para, digamos assim, um deleite de uma literatura agradável. Não é só aquela, né, um dado que vem para ser organizado para a nossa informação. Olha, eu aqui tenho um significado ótimo, eu li, mas já desprezei. Não, tem que passar para o conhecimento. Eu tenho que interpretar, tenho que entender aquele sentido, aquele significado. Isso é conhecimento. Conhecimento, então, é uma informação com compreensão para avaliação. Se o dado eu organizo, se a informação eu analiso, o conhecimento eu avalio. Ah, meus irmãos, anotem isso aí tudo, porque são preciosidades que a gente vai tendo ao longo dos estudos. Isso aqui nas matérias, né, que tratam da ciência da informação. E nós hoje não estamos na era da informação, nem na era do conhecimento. Nós estamos já na era da interatividade. A Fernanda coloca o resumo exatamente aí, da pirâmide informacional. Dados, aí você pode associar dados à informação como matéria-prima para a organização. A informação, informação com significado para análise. Aí vem o terceiro passo, que é o conhecimento, que já é informação com uma compreensão para avaliação. Eu avalio a informação. Quando, então, eu interpreto que 29% dos alunos de IES, eles são analfabetos funcionais, isso para mim é chocante. É um impacto assim, meu Deus do céu, né? Quase 30%, um terço dos alunos que estão estudando no nível superior, não estão entendendo o que leem. Não conseguem tirar da informação que tem o seu significado, compreender, interpretar. E aí vem o quarto passo, que é depois do conhecimento, que é o último nível da pirâmide informacional, segundo o país do Daneta, nos dando todo esse esclarecimento, que é exatamente a inteligência, ou como alguns chamam, a sabedoria. O que seria essa inteligência? É também a informação, mas é a informação que já passou pelos dados, passou pela própria informação, passou pelo conhecimento. Então, a inteligência vai ser informação como instrumento para... Aí vocês podem anotar a palavra, é uma expressão. Para que a gente tem que ser inteligente? Por que a gente interpreta a informação para avaliar a sua importância? Com que finalidade, afinal de contas? Por que a lei de Deus está escrita na nossa consciência? Para que a gente possa fazer o quê? A grande capacidade do ser humano. Bem, Rivane? A grande capacidade do ser humano, o que nos distingue de todos os demais seres, é a nossa capacidade
como diria a poetisa tão linda de Goiânia, de Goiás, Cora Coralina, que, diante de tudo que está acontecendo, o que ela aprendeu de mais importante na vida, que é preciso decidir. É preciso tomar a decisão. Então, é fazer escolha, Abigail. A capacidade de nós termos, então, uso da inteligência, que é a análise da informação, do conhecimento, que é a interpretação dessa informação, tirando o seu sentido, o seu conteúdo, o seu significado, para nós avaliarmos e aí sim, com a inteligência, podermos utilizar como instrumento de tomada de decisão, de fazermos as nossas escolhas. E se a gente usa a inteligência, evidentemente da maneira adequada, nós vamos poder tomar as melhores decisões na nossa vida. Então, quando a gente fala em inteligência ou sabedoria, nós estamos nos referindo a essa tomada de decisão. Ficou claro aí esse esqueminha da pirâmide informacional? É tão gostoso, né, para a gente entender, e a gente vai, então, perceber. Aí, claro, eu vou compreendendo que 29% dos alunos, né, de IES são analfabetos funcionais, eu analiso isso, né, com a informação, aí no conhecimento eu vou avaliar isso, meu Deus do céu, precisamos tomar providência, aí vem a inteligência, com o desenvolvimento de projetos, de programas, de campanhas, enfim, para que essa realidade social seja alterada, porque tudo está na base, e a base está na educação, como colocou aqui Simone, né, e várias pessoas concordando, como é importante nós termos essa educação emocional de base. E aí nós vamos ver com Joana de Ângeles, não é? Que a gente tem que utilizar a nossa inteligência, sim. E ela fala em inteligência emocional, inteligência espiritual, inteligência interpessoal. Está tudo em Joana de Ângeles, na série psicológica. E eu estou tomando aqui o livro que é Elucidações Psicológicas à Luz do Espiritismo, de Valdo Franco, né? Joana de Ângeles. E aqui nós temos um trabalho em equipe, né? Trabalhamos aqui um intelectual de fato e eu que não entendo nada, fomos ajudando a fazer aqui. E a gente tem a definição de inteligência. Ela coloca assim que a inteligência pode ser definida como a faculdade de conhecer e que se expressa em formas e conteúdos variados, que a gente já viu até agora. É o veículo portador do conhecimento. Olha a sabedoria de Joana de Ângeles, ela está usando a pirâmide da informação aqui, meus amigos. A gente vê como o espiritismo é uma síntese, né, dona Joana? A senhora é uma mestra, né? A nossa benfeitora. Ela é a mentora de Divaldo e benfeitora de nós todos, né? É o veículo, então, portador do conhecimento e da compreensão das ocorrências, bem como dos instrumentos através dos quais sucedem, constituindo-se uma substância de natureza espiritual. Ela já vai entrando aqui no conceito de inteligência espiritual. São muitas as definições de inteligência. Ela vai citar aqui Esther, que elucida que é capacidade de sintonizar o pensamento com novas exigências, ou com a capacidade geral do espírito de adaptar-se a novas tarefas e condições de vida. Escrevam para mim qual é a palavra que modernamente a gente se utiliza para dizer exatamente desse conceito que Joana, a dona Joana de Ângeles, nos ensina aqui. Qual que é? A capacidade geral do espírito de adaptar-se a novas tarefas e condições de vida. Veja como está coordenado também com Howard Gardner na explicação do Jacobson Trovão no livro Psicofonia, na obra de André Luiz, quando fala que essa grande contribuição é porque vai nos sentir diante dessas questões complexas da vida, a capacidade que pela inteligência, pelo aspecto cognitivo, a gente, como seres únicos, podemos enfrentar as situações mais distintas, inusitadas, inéditas na nossa existência. O que é essa capacidade de adaptar-se? Já está escrito aí, ó, resiliência. A Abigail diz que quer comprar esse livro. Qual livro? Esse aqui, Elucidações? Você tem ele aí, ó, beleza. Não é? É tão interessante. E a gente tem aqui a Fernanda participando, dizendo que é resiliência. Resiliência é a capacidade de a gente se adaptar.
da gente enfrentar as adversidades e com inteligência emocional, social, interpessoal, intrapessoal e espiritual, nós sabemos lidar com a situação, não é? Uma coisa tão linda. E aí ela diz assim, para Clara, Clara Reddy, a inteligência é um outro autor que ela está citando aqui, suponho que seja francês. A inteligência integral realiza uma atividade mental de pesquisa que compreende diversas faces. Então, tem várias fases. Tem a questão, a formulação de hipóteses e a verificação. Veja aqui que é uma trajetória, né? Exatamente. Sempre com o objetivo do quê? De proporcionar ao ser humano uma adaptação consciente aos desafios e situações novas. É isso que faz a inteligência. Ela faz com que a gente consiga, então, interpretar, analisar para levar o conhecimento, avaliar e com exatamente a inteligência a gente poder tomar a melhor decisão, fazer a melhor escolha. Graças à inteligência que os mais complexos mecanismos, então, do cosmo universal e do individual têm sido compreendidos. Quanto desenvolvimento a gente tem, quanto ainda não teremos, né, pela frente. Observando a natureza, a inteligência tem copiado assim, ensejando enriquecimento cultural e psicológico de alto significado. Nós trazemos um DNA de inteligência, porque somos seres divinos, e se Deus é a inteligência suprema, nós somos a inteligência relativa. E se Deus está dentro de nós, habita em nossa intimidade, nós somos deuses também. E Jesus disse que nós poderíamos fazer o que ele fazia e muito mais. Estamos falando aqui de um espírito crístico, de um espírito puro. Veja que coisa, né? Co-criador com Deus do planeta Terra, dessa morada, desse nosso lar, desta mãe Gaia que nos serve, então, de abrigo, e que a gente tem que proteger e aproveitar, inclusive, para seguir nela no mundo regenerado, que já está aí às portas, num processo que já vem acontecendo há algum tempo, e a gente precisa trabalhar essa regeneração na nossa própria intimidade. E aí, obrigado, Mônica, querida, pelo seu carinho, pelo estímulo, nós estamos sempre juntos, né? E o Espiritismo é uma luz na nossa caminhada, é uma bênção na nossa trajetória, e o Evangelho de Jesus. Agora eu quero, nesses 12 minutos que nos restam, entrar no nosso tema, queridos amigos e irmãos. A gente está nele desde o início, né? Mas eu preciso citar Chico Xavier. Chico Xavier, no livro que é de Ramiro Gama, um livro, quando a gente lê, a gente fica apaixonado, porque são historietas da vida de Chico, não é? São passagens curtas e tão significativas. E nós tivemos a oportunidade de ler no Evangelho da Manhã a página que trata, que está no Evangelho, segundo o Espiritismo, que trata do tema, que é a missão do homem inteligente na Terra. E a gente colocou inteligência, missão do homem na Terra, e a gente vai recorrer nas nossas últimas palavras ao Evangelho. É sempre bom estar acompanhado do Evangelho. E começamos com o exemplo de Chico Xavier, que para nós é um referencial. E então tem uma passagem nesse livro, que é Lindos Casos de Chico Xavier, que são o item 57, diz assim, o lavrador e a enxada. Não sei se vocês se recordam. Então, Chico Xavier, por mais de 20 anos, ele foi empregado lá na fazenda de criação do Ministério da Agricultura, a conhecida Fazenda Modelo, em Pedro Leopoldo, pertinho de Belo Horizonte, lá em Minas Gerais. O Aisson, entenderam? Certa manhã, caminhava para o trabalho. Então, Chico estava caminhando, olha que delícia, vai caminhando para o trabalho, atravessando largo trecho de campo no rumo do escritório. Era um vasto campo, não é? Meditando sobre os trabalhos mediúnicos a que se confiava. Estava lá o médium já meditando, né? As exigências eram sempre muitas. Como agir para equilibrar-se na tarefa? Surgiam doentes pedindo socorro, aflitos rogavam consolação, curiosos reclamavam esclarecimentos, ateus insistiam pela obtenção da fé. Os problemas eram tantos e tantos. E aí, quando curvava a cabeça, estava abaixando a cabeça, desanimado, quem apareceu para ele? Escrevam aí para mim, por favor. Vamos que o nosso tempo está voando. Quem aparece para Chico Xavier e aponta ali um quadro a pequena distância? Quem apareceu para o Chico Xavier foi o seu querido mentor, educador, não é? Orientador, é Emmanuel, que significa Deus conosco. E aí, o Emmanuel aponta para o Chico um quadro na natureza. Ele estava ali. Olha para lá, Chico. Então, era um lavrador ativo, estava trabalhando, manejando uma enxada ao sol nascente. É isso aí, Vivi, Emmanuel, Cristiane, Emmanuel. Reparou? Disse, ele é um médium.
Quando o Chico viu ali, o lavrador, ele estava, né, manejando uma enxada, cuidando do campo, né, estava ali preparando com a enxada o campo, capinando, enfim. E aí, Emmanuel disse, reparou para o Chico, né? Guiada pelo cultivador, a enxada apenas procura servir. A enxada guiada pelo cultivador, ela só procura servir. Não pergunta se o terreno é seco ou pantanoso, se vai tocar o lodo ou ferir-se entre as pedras. Não indaga se vai cooperar em sementeira de flores, batatas, milho ou feijão. Ela obedece ao lavrador e ajuda sempre. Logo após, fez uma pausa. É aquela pausa reflexiva. E considerou: nós somos a enxada nas mãos de Jesus. Isso Emmanuel falando para Chico. E está falando para cada um de nós aqui, não é? Nós somos a enxada nas mãos de Jesus, o divino semeador. Aprendamos a servir sem indagar. Chico, então, tocado pelo ensinamento, experimentou iluminada a renovação interior e diz: é verdade, o desânimo é um veneno. Sim, concluiu o orientador. A enxada que foge à glória do trabalho cai na tragédia da ferrugem. Essa é a lei. E o benfeitor despediu-se e o médium abraçou o trabalho naquele dia de coração feliz e de alma renovada. O trabalho, então, nos renova, nos inova, nos melhora. E é o que o Evangelho de Jesus, sendo a boa nova, faz em nossa vida, com o nosso coração. É por isso que a gente tem, nesse capítulo 7 de O Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os pobres em espírito. Está falando aqui exatamente da passagem do Sermão do Monte, que começa com as bem-aventuranças, né? Então, exatamente para dizer que os bem-aventurados, os simples, os humildes, os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, diz assim, Ferdinando, um espírito protetor, mandando uma mensagem em 1862, em Bordeaux, missão do homem inteligente na Terra. Aí ele diz: não vos orgulheis por aquilo que sabeis. Não nos orgulhar por aquilo que a gente sabe, porque esse saber tem limites bem estreitos. Sócrates dizia: sei que nada sei. E com toda a sabedoria que ele tinha, não é? Esses limites são muito estreitos nos mundos aqui, né, no mundo que habitais, mesmo supondo que sejais uma das sumidades desse globo, não tendes nenhuma razão para vos envaidecer. Não há razão. Aquele que sabe, aquele que conhece, aquele que é inteligente, ele não deve se envaidecer, não deve se sentir orgulhoso, não é? Que é exatamente o contrário da humildade. Porque o orgulhoso, ele se fecha porque já acha que sabe. O humilde, pelo contrário, como ele tem certeza que não sabe, ele se abre para o aprendizado. E a gente só aprende quando é humilde. Se formos orgulhosos, vaidosos, narcisistas, a gente vai achar que tem que ficar ensinando para os outros. É por isso que no Espiritismo não há professor. Todos somos aprendizes. E nós vamos compartilhando, aprendendo uns com os outros, não é isso? Então, se Deus, nos seus desígnios, vos fez nascer no meio onde pudesse desenvolver a vossa inteligência, foi por querer que a usasseis em benefício de todos. Então, a inteligência, ela existe para o benefício de todos. Não é um benefício exclusivo, é para auxiliar no desenvolvimento social, no desenvolvimento moral, auxiliar nesse processo educativo de todos nós, porque é uma missão que ele vos dá, pondo em vossas mãos o instrumento com o qual podeis desenvolver ao vosso redor as inteligências retardatárias e conduzi-las a Deus. Então, nós temos aí exatamente a oportunidade de nós trabalharmos a inteligência para o auxílio àqueles que não têm tanta inteligência ainda, não desenvolveram essas faculdades, essas percepções. E aí, meus amigos, a emoção. A natureza do instrumento não indica o uso que dele se deve fazer? A enxada que o jardineiro põe nas mãos do seu ajudante não indique
Não indica que ele deve cavar? Por que a enxada está nas nossas mãos? Aquele exemplo que Chico recebeu de Emmanuel, olha o cultivador, olha o lavrador. Ele estava com o instrumento, a enxada, e ao seu comando a enxada obedecia. Não questionava, não reclamava, não escolhia, obedecia. Não ficava assim também no sentido de ter preguiça, ociosidade, eu não quero fazer. Simplesmente correspondia. E aqui nós temos exatamente, é o que diríeis, e o que diríeis se o trabalhador, em vez de trabalhar, erguesse a enxada para ferir o seu senhor? Meu Deus do céu. Utilizar a inteligência para o mal é um crime. A inteligência exatamente é para nos fazer o caminho do bem. A sabedoria divina coloca o progresso intelectual antes do moral, para que a gente tenha condições de discernir, escolher, com a razão, fazer as melhores escolhas, porque a gente sabe por que está escolhendo, então não tem sentido a gente usar para o mal. É um desvio dessa faculdade que é divina, dessa inteligência que deve ser empregada em benefício de todos, indistintamente. Não é para sermos egoístas em benefício próprio, não é para sermos orgulhosos nos achando melhores do que o outro, é exatamente para que a gente empregue esses recursos que são divinos, exatamente no espargir o amor que nós recebemos da bondade divina, como instrumentos, e sabemos que quanto mais amamos e quanto mais doamos amor, mais amor nós temos para doar e mais amados nós somos. Então, diríamos que usar da inteligência para o mal é horroroso e que aquele indivíduo que assim o faz deve ser expulso. Pois bem, não se passa o mesmo com aquele que serve da sua inteligência para destruir entre os seus irmãos a ideia da providência. Olha a inteligência materialista, negativista. Imagina, nós temos a grande oportunidade de compreender Deus pela nossa inteligência quando associada à moralidade, não é isso? Não ergue esse indivíduo que tem essa postura também contra o seu Senhor, a enxada que lhe foi dada para preparar o terreno. A nossa inteligência, não é, Sibeli? É para preparar o terreno. É para que a gente possa ir à frente com os recursos que nós temos a mãos cheias, facilitando a caminhada daquele que naquele momento não tem tantos recursos quanto nós. Não é para que a gente guarde apenas enterrando o talento, é para que nós aprendamos a doar. É para que a gente aprenda a ser abnegado, a renunciar a nós mesmos e, no trabalho de devotamento, efetivar a caridade na agenda cotidiana de cada dia da nossa vida. Terá ele o direito ao salário prometido ou merece, pelo contrário, ser expulso do jardim? Pois o será, não duvideis, e arrastará existências miseráveis e cheias de humilhação, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência deve ser um exercício de humildade, para nós reconhecermos que todos estamos diante de uma grande oportunidade de sermos instrumentos de Deus aqui na Terra. Por isso encerra esse espírito Ferdinando orientador. A inteligência é rica em méritos para o futuro, mas com a condição de ser bem empregada. Então, a missão do homem inteligente na Terra é fazer um bom emprego desses recursos que Deus lhe concede. Se todos os homens bem dotados se servissem dela, segundo os desígnios de Deus, a tarefa dos espíritos seria fácil ao fazerem progredir a humanidade. Tudo seria mais fácil, de fato, se nós empregássemos a inteligência para o bem. Muitos, infelizmente, a transformam em instrumento de orgulho, de perdição para si mesmos. O homem abusa de sua inteligência, como de todas as demais faculdades, mas não lhe faltam lições, advertindo-o de que uma poderosa mão pode retirar-lhe o que ela mesma lhe deu. Então, se nós não fazemos bom uso dos recursos que Deus nos concede, Ele, como Deus soberano, pode nos tirar a qualquer momento. Mas nós temos a grande oportunidade, meus amigos, pelo Espiritismo, de conhecer a mensagem do Evangelho na sua pureza primitiva, na sua essência dos ensinos morais, para que a transformação efetivamente ocorra na nossa intimidade. Então, nós temos da informação a possibilidade de gerar o conhecimento e transformar esse conhecimento na inteligência e sabedoria, a fim de que façamos o melhor uso, como instrumentos de Deus,
na criação e na cocriação do caminho que seja o mais feliz que nós devemos trilhar a partir de agora. Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, e amar ao próximo como a nós mesmos. A regra áurea, que é do amor, que é do verbo amar, que é da caridade, está aí representada na palavra-chave, que deve ser o nosso caminho nesta senda evolutiva que nós vamos partir desde o momento de uma sensação para uma irritabilidade, de uma irritabilidade nós vamos ser conduzidos a um instinto, do instinto nós vamos ser levados àquela inteligência, e a inteligência ao discernimento, para que possamos tomar sempre as melhores decisões alinhadas com os propósitos divinos na nossa existência. Que Jesus nos abençoe, queridos amigos e irmãos, hoje e sempre. Recebam o meu abraço virtual, o meu beijo no coração de cada um de vocês. Muito obrigado pela participação valiosa.